Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar frequentemente sobre poesia, gênero infelizmente impopular no Brasil e principalmente no YouTube. Mas Carlos Siqueira está aqui para falar sobre o que não é falado. E hoje eu retorno com um quadro antigo do canal, lá dos primórdios, quando eu lia apenas um poema de um poeta. E o poeta escolhido já foi abordado no canal algumas vezes, que é o Cassiano Ricardo, um dos meus poetas preferidos, um homem infelizmente injustiçado aqui no Brasil. Ele que foi muito importante ali no começo do modernismo, a primeira fase, com seu Martim Sererê, mas que foi reformando a sua poesia ao longo dos anos e que também é um teórico da poesia. Tá? Um nome que infelizmente é esquecido ou ignorado por muitos, mas que eu, Carlos Siqueira, tenho um carinho muito grande por ele, porque eu já falei isso em outras ocasiões. Cassiano Ricardo é o nome da minha rua, a rua em que eu moro, aqui em Ribeirão Pires. Né? E desde criança eu sempre falava assim, quem foi Cassiano Ricardo? E eu não sabia. Só fui descobrir na época da faculdade por conta própria, tá? Por conta própria. E é o seguinte, meus amigos. Recentemente, em julho deste ano, no recesso escolar, eu li esse livro aqui, Os Sobreviventes. Livraço do Cassiano Ricardo, livro grande, livro extenso, né? Um livro de fôlego, um livro que tem 1000 partes. E eu vou fazer um vídeo só sobre ele, mas não hoje. Tá? Hoje eu vou ler apenas um poema, talvez o poema que eu mais gostei deste exemplar aqui. E é o poema que fecha o livro. E por que eu gostei tanto assim? Primeiro, pela mensagem. Segundo, porque o poema versa sobre uma coisa muito importante não só na minha vida, né, mas na vida de todo mundo aqui da região do ABC e até mesmo de São Paulo, né, porque é um poema que vai falar sobre a represa Billings, essa represa enorme, né, que abastece as cidades aqui, gera energia e tudo mais, né, essa represa que todo dia, desde que eu era criança, né, não desde que eu era criança não, né, mas essa represa aqui todo dia para ir trabalhar eu passo por cima, né? Ou quando vou passear, né, e tem que ir para São Paulo, passa por cima também. Se for para São Bernardo, passa por cima, né? Essa cidade que essa cidade não, essa represa, né, que passa por várias cidades de São Paulo, né? Para ir aqui para a cidade vizinha, Rio Grande da Serra, a gente passa por cima e passa por lá, né? É uma represa muito importante. E aqui o Cassiano Ricardo vai falar sobre uma seca que aconteceu quando ele era ainda vivo, é claro, né? Mas que de vez em quando ainda acontece, mesmo na nossa época, de a represa ficar baixa. Né? E uma coisa curiosa, né? Embora a represa fique aqui na nossa região, ela não gera energia para aqui. Né? Na verdade, ela gera em outros lugares. Né? A nossa energia daqui vem de outras represas de São Paulo. Né? Pelo menos foi isso que eu ouvi dizer por aí. Eu apurei. Pois bem, meus amigos, então hoje eu vou ler apenas um poema de Os Sobreviventes, de Cassiano Ricardo. O nome do poema vocês já viram aí, mas não custa dizer de novo. Se chama A Última Estiagem. Um poema de 1964. Muito bem, meus amigos, já estou aqui com o poema em mãos, mas antes de lê-lo, deixe-me só avisar que o poema é dividido em 9 partes. E eu não vou ficar falando parte 1, parte 2, parte 3, não.
Eu vou ler diretamente. Pois bem, então, a última estiagem, de 1964. A água que vai secar chora mais com a coisa seca que chora. A Billings chora por si, por nós, que há tanto tempo não choramos por falta de chuva nos olhos. Quando penso em água, penso naturalmente numa fonte, num copo de cristal nitente. Mas a Billings chora à noite, choro de secar, como de quem bebesse o próprio pranto, e de tanto beber a si mesmo, fosse secando. Renitente. Quando penso na Billings, penso em chuva. Quando penso em chuva, penso em frutos, em pomares cheios de laranjas, de ouro. Mas a Billings chora, porque desceu a 3% de sua força, represa que está presa em si própria, mas de quem também sou presa. Quando penso na Billings, penso em rio. Quando penso em rio, penso em peixes, mas quem não pensará? Rio que transbordava, foi preciso cortá-lo, como quem cortasse uma cobra líquida, com uma espada. Mas a Billings chora, intermitente. O rio é que não chora, o quanto baste. Numa vazão de apenas 20 metros cúbicos por segundo. Moribundo. Vou pedir a Deus que chore, mas Deus só choraria suficientemente se lágrimas bíblicas para merecerem ser choradas por Deus. Mas ouço a Billings se desibilinguindo dia e noite, penitente. A sede me faz pensar em coisas aquáticas, no paraíso, na fonte, que é um sorriso de água numa ode de Anacreonte. Mas que adianta? O que de mais preciso é água, e não do seu sorriso, que não molha a garganta. A sede é tanta que há muita gente que canta para matar a sede. Mas que adianta uma sede que canta e não molha a garganta, cada vez mais renitente? Quando penso em rio, penso em dínamos, em luz na cidade que há de ficar sem luz. No que será ficar no escuro? E quem pensa em ficar no escuro, pensa em ficar cego. E quem pensa em ficar cego, pensa na noite lírica, mas obstinada dos cegos. Penso na gruta da casa de pedra até a caverna Santo Antônio, porque aí o outro rio engoliu o sol, como se engolisse um morcego. Aí os peixes são cegos. Mas acordo e escuto o choro da Billings se desbilinguindo. Se desbilinguindo. Impertinente. Que adianta, pergunto, uma coisa fazer pensar em outra? Ad petendam pluviam. Oração do povo hidra, gelo seco, pássaros de asa em delta nas nuvens, cada qual mais alvinitente. A água que vai secar está reduzida a uma mágoa de aguapés, com pés de água. Só lhe falta secar os pés, porque os olhos do céu secaram. Secou a sede lacrimal das samaritanas nos bairros pobres. Só a Billings chora, mas de sede. Há por tudo uma sede de verde, mas eu penso é nos garotos com sede. Ó azul, onde estás que não te escondes para que tudo fique verde? Melhor não pensar numa coisa para não pensar em outra. Uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Mas estou ouvindo pela televisão.
pelo rádio, pela light, pela gramática múltipla dos técnicos, como se todos tivéssemos culpa. O choro da Billings se desbilinguindo, se desbilinguindo. Só o pensar que amanhã faltará água, só o supor que amanhã terei sede, me faz sentir uma maior sede hoje de água e de verde. Ó azul, por que não te escondes para que fique tudo verde? A água que vai secar chora mais com a coisa seca que chora, penitente. Chora mais que a água do mar. Moça triste da chuva, cabelos de água, mãos de sereno. Alguém canta sob um sol dissoluto. Não é melhor chorar? Meus amigos, esse aí foi o Cassiano Ricardo, com A Última Estiagem, um poema que ele fez justamente sobre uma das piores secas dos últimos anos na época, 1964. Uma seca da represa Billings, muito importante aqui na cidade de São Paulo, que o Cassiano Ricardo fazia parte. Né? Gente, eu não vou comentar o poema inteiro porque ele é extenso, ele tem algumas referências também que eu não fui atrás para me aprofundar, mas a mensagem a gente consegue captar, a gente consegue sentir. Né? E o Cassiano Ricardo, né, sempre com essa bela linguagem que ele cria, as imagens que ele vai criando. Aqui nós temos várias repetições que dá justamente a ideia de ciclo, né? E um poema de fôlego, né, meus amigos? A gente sente o desespero, né, desse eu lírico aqui. Né? Gostei muito desse poema. Né? Eu vou repetir alguns trechos, né, que eu gostei muito. Esse começo, né? A água que vai secar chora mais com a coisa seca que chora. Né? Como assim? Uma coisa seca, mas que chora, que tem lágrima. Né? E a gente tem o seco, o seco do estado, né? E o seco da situação. E esse choro que é justamente por conta da seca, ou seja, né, é um choro de dor. Né? E ele fala várias vezes que a represa chora, e a represa chora de sede. Né? E as pessoas que dependem também, assim, maravilhoso, né, meus amigos? Mais à frente, logo na segunda estrofe, ele diz, né, a Billings chora por si, por nós, que há tanto tempo não choramos por falta de chuva nos olhos. Né? Ou seja, né, a gente vai perdendo a capacidade de sentir pelo outro. Né? É a seca dos próprios sentimentos também. Ele utiliza algumas palavras que eu fui procurar o significado no dicionário. Né? Que ele fala assim, quando penso em água, penso naturalmente numa fonte, num copo de cristal nitente. Né? Nitente é brilhante, resplandecente, mas que também é resistente. Assim como a represa resiste, por mais que esteja difícil, e que foi difícil a situação na época dessa seca. E ele vai fazendo as associações. Quando penso na Billings, penso em chuva. Quando penso em chuva, penso em frutos, em pomares cheios de laranja de ouro. Achei muito interessante essa rima que ele faz. Né? A laranja, que é um círculo, né? Um ciclo. A laranja, que é da cor laranja, dourada, né? Que lembra justamente ao ouro, mas também a laranja, né? Que é fonte de exportação, que gera dinheiro, que é ouro também. Só que por falta d'água está faltando, meus amigos. Então assim, gostei muito, né, dessa referência. Ele fala aqui, né, a represa Billings desceu a 3% de sua força. Gente, quase secou. Quase secou. Tá? Achei muito interessante essa rima também. Represa que está presa em si própria. Esse eco que dá, que pode ser justamente o eco das águas, mas que também mostra a sonoridade que está presa no verso. Represa que está presa em si própria. De que também sou presa. É interessante isso, por conta dessa ambiguidade.
Eu sou presa da represa que está sem água, mas eu também sou presa do verso do poema que tem justamente esse eco, esse ritmo. Achei interessantíssimo isso aqui. Né? É só uma sugestão, tá, gente? Quer dizer que essa foi a ideia. Né? Ele vai falando de novo, né? Interessante que ele fala que essa cobra líquida, o rio é uma cobra líquida, que a gente lembra de Manuel de Barros, né? Que falava que na casa dele tinha um rio que cercava e ele dizia que era uma cobra mole de vidro. E aqui nós temos uma cobra líquida, é o rio. Muito interessante. Tem uma parte aqui que ele critica Deus, que esse livro inteiro tem muitas críticas a Deus, tá? Uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro aqui. Mas ele fala assim, né? Vou pedir a Deus que chore. Mas Deus só choraria suficientemente se lágrimas bíblicas para merecerem ser choradas por Deus. Ou seja, como se Deus tivesse abandonado o povo daqui de baixo. E que ele só choraria, e isso, né, ele estando em cima, né, viria a chuva que represaria a represa, inundaria e tudo mais, só se nós chorássemos lágrimas bíblicas, ou seja, fosse um esforço muito grande. Mas nós, seres modernos, de uma forma ou de outra, nós fomos ficando um pouco descrentes na religião, em Deus e tudo mais. E é por isso que Deus também anda ausente. Mais pra frente ele vai falar outra crítica, né? Cadê? Eu vou achar aqui. Ele fala de novo de Deus. Cadê? Não estou achando. Não estou achando! Cadê? Aqui. Que ele vai falar que a água vai secar, está reduzida a uma anágua. Né? Anágua é um tipo de tecido, né? Um tipo de saia, toalha e tudo mais. Uma anágua de água-pés. Água-pés é planta, né? Com pés de água. Aqui ele fez uma brincadeira de linguagem. Né? A água que vai secar está reduzida a uma anágua de água-pés com pés de água. Todo esse reflexo, né? Água-pés, pés de água, como se fosse o próprio reflexo da imagem do verso também. Cassiano Ricardo brinca muito com isso, tá? Tem gente que acha que eu falo bobagem, mas tem um fundo de verdade aí, tá? Pois bem, né? Só falta secar os pés, porque os olhos do céu secaram. Olha que forte isso. Porque se Deus está no céu, ele não chora mais por nós. A água não vem mais de cima. Inclusive ele fala várias vezes, né? Ó azul, porque não vai embora, não some, né? E deixa espaço para o verde. Né? O azul do céu. O céu sem nuvem nenhuma. Sem água lá em cima. Só aquele sol batendo. Meus amigos. Né? Tem um trecho em latim, que ele fala aqui. Que adiantará, pergunto, uma coisa fazer pensar em outra. Ad petendam pluvium, que eu fui ver a tradução, significa pedir chuva. Né? E em seguida ele fala, oração do povo Hidra. E aqui ele tem algumas referências que eu não entendi. Né? Gelo seco, pássaros de asa em delta, etc. Aqui ele utiliza mais uma palavra diferenciada, alvinitente, nas nuvens, cada qual mais alvinitente. Nitente a gente já viu, né? Que é algo que brilha, brilhante, resplandecente. E aqui nós temos alve que vem de alvo, que é branco, ou seja, as nuvens que são brancas e brilhantes, nessa ideia aí. Né? Ele vai falando mais, depois ele começa a falar das pessoas pobres, né, que estão sofrendo mais ainda. Meus amigos, Cassiano Ricardo muito crítico nesse livro, tá? Muito crítico mesmo. Né? Gostei muito. E a Billings chora, mas de sede. E aí ele pede, ele não, né? Ela também pede por verde. Né? E a gente tem que lembrar que a gente está falando de São Paulo, né? Uma cidade que é muito conhecida, né? Por sua tecnologia, por suas estradas, né? Os automóveis, pela poluição, por cada vez menos verde.
Cada vez menos verde, cada vez menos água. Cada vez menos água, cada vez menos energia. Mais esgotamento e tudo mais, meus amigos. Tudo de ruim. Né? Meus amigos. E ele vai falando de novo, né? Melhor não pensar em uma coisa. E ele faz uma referência aqui. Ele fala, melhor não pensar numa coisa para não pensar em outra. Uma atrás da outra, etc. Ele repete várias vezes. Mas estou ouvindo pela televisão, pelo rádio, pela Light. Light, que era uma das empresas que administrava a represa. Pela gramática múltipla dos técnicos, como se todos tivéssemos culpa. Gostei muito desse trecho aqui, tá? Como se todos tivéssemos culpa. Porque muitas vezes, quando falta energia, quando falta água, né? Os administradores falam que a culpa é nossa. Né? Aí, ó, você está gastando à toa, né? Tem que economizar, né? Como se muita água não fosse gasta justamente por eles, para gerar riqueza para eles, não para nós. Né? A gente pensa no quanto de água que é usada, né, para irrigar as plantações, capim, ou outra vegetação, não sei, né, para boi e vaca comer, e esses animais, né, depois virados carne, serem exportados para fora, né, e o lucro não fica para a gente. Muita gente, inclusive, nem consegue comer carne, o que é uma tristeza, né? Ou então, em quanto de água que é gasto para fazer refrigerante, uma bebida ridícula. Eu sei que é gostosinho, né? Mas não é saudável. E continua sendo vendido, e assim, gasta-se muita água mesmo para isso, tá? Mas a culpa é minha, é sua, que está lavando a calçada, que está lavando, sei lá, o carro. Né? Meus amigos, tá assim, cuidado com esses técnicos, tá? Cuidado. Eu lembro de um slogan que até criaram uma época, acho que foi lá para 2014, alguma coisa assim, que dizia assim, cuidando bem não fica sem, como se a culpa fosse nossa. Meus amigos, cuidado, viu? Pois bem, achei interessante que ele fala, né? O choro da Billings se desbilinguindo. Gente, Billings não tem nenhum significado, tá? A represa Billings, né? Isso aqui é o sobrenome do engenheiro que pensou na ideia, né, de fazer a represa e gerar energia. Não é um nome indígena, tupiniquim, nada disso, tá? É o nome do engenheiro lá. Mas ele brinca com a sonoridade, né? O choro da Billings se desbilinguindo. Aí ele separa as letras, as sílabas. Se desbilinguindo. Se desfazendo, se fragmentando, como se fosse a represa virando poças. E a própria palavra, reflexo disso, reflexo das águas, também virando ilhas de sílabas. Achei maravilhoso isso, meus amigos. Assim, é um trabalho estético que muita gente, quando lê poesia, né, não se pergunta o porquê, a sugestão que isso dá. E na verdade isso aqui é um enriquecimento da linguagem. Então, assim, achei maravilhoso esse poema, tá? E aí depois ele vai falar de novo, né? Ó azul, por que não te escondes? Né, para ficar tudo verde de novo e tudo mais. Né? Ele retorna alguns versos. A água que vai secar chora mais que uma coisa seca que chora. Voltando lá ao início, como se fosse um ciclo de novo. Ele menciona uns versinhos aqui. Moça triste da chuva, cabelos de água, mãos de sereno. Eu não sei de quem que é esse verso, tá? Mas me lembrou, de longe, o Martim Sererê, que tem a moça lá, que é a Uyara, né? Que eu lembro que ele fala que ela tem cabelos verdes, alguma coisa assim, né? Eu não lembro agora, né? Mas me lembrou. Mas assim, não sei de quem que é esse versinho não. Moça triste da chuva, cabelos de água, mãos de sereno. Alguém canta em um sol
dissoluto. Olha, não é um sol normal, é dissoluto. O que é dissoluto? Né? Dissoluto é algo que foi desfeito, é algo que foi dissolvido. O sol, que é a imagem do dia, da claridade, da esperança, da vida, também foi desfeito. Porque não tem, né, uma coisa sem outra. É um ciclo, uma coisa depende da outra. Né? E aí, meus amigos, termina o verso com a pergunta: não é melhor chorar? É, meus amigos, porque pelo menos o nosso choro talvez alimentaria a represa, embora as lágrimas sejam salgadas. É, meus amigos, então esse aí, ó, foi o Cassiano Ricardo. Algumas ponderações que eu fiz aqui, sugestões de interpretação e tudo mais, mas esse poema eu gostei muito, porque fala sobre a represa que eu passo todo dia em cima, que desde criança eu vi, né? Eu já vi estágios dela seca, ela normal, né? Ela cheia é um pouco difícil. Os tubos que colocaram nela para levar água daqui para outros lugares de São Paulo, meus amigos. Então assim, fala muito para mim esse poema aqui. Cassiano Ricardo é outro poeta que fala muito para mim também e eu gosto muito, tá? E esse foi apenas um poema de Os Sobreviventes. Livraço, meus amigos, livraço, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Estamos chegando a quase 1000 inscritos. E agradeço já o apoio de todos, mas gostaria de chegar nessa marca ainda em 2024. Inclusive, meus amigos, vocês não sabem, né? Mas eu, Carlos Siqueira, nasci em 1994. E esse livro aqui, ele foi reeditado, né? Segunda edição, em 2014, ano que eu comecei a faculdade do curso de letras, né? Quando eu tinha então 20 anos. E o poema foi publicado em 1964. Tudo 4. Estamos em 2024. Então assim, é o ciclo, meus amigos. É o ciclo das águas. Ai, ai, meus amigos, muito obrigado e até a próxima.